Bom dia, bom dia, espectadores, bom dia, Amy. Então, estamos aqui de novo. Eu gostaria de começar trazendo uma ocorrência policial que aconteceu em São Paulo, na madrugada do dia 22 de fevereiro. Eu sei que já faz quase um mês e a ideia é tentar trazer as coisas mais recentes, mas essa chama atenção pelo destaque, pela agressividade, pela falta de motivação que está envolvida na ação da polícia, nesse caso específico. Então, a ocorrência começa com a abordagem de 5 pessoas, com alguns policiais, e aí essas pessoas já estão ali perfiladas, rendidas, então já não oferecem mais nenhum risco aos policiais, não oferecem nenhum risco a qualquer pessoa que esteja no local. E se os policiais seguiram o padrão de abordagem, eles também fizeram revista, então sabem que eles não têm nenhum tipo de arma ou algo que possa causar risco. Então não existe nenhuma justificativa para a utilização da força nesse tipo de situação. Então eles estão ali calmos, tranquilos, conversando com os policiais, tecnicamente desarmados, desprovidos de qualquer forma de poder causar uma agressão. Então não tem por que o policial ser violento com eles. Então tem 4 policiais que já foram afastados das funções e o inquérito já deve ter sido concluído, mas eu não consegui encontrar nenhuma notícia a respeito da conclusão do inquérito. Mas vamos lembrar que, no contexto que a gente tem a partir dessa filmagem, o policial cometeu o crime de agressão, supostamente, talvez tortura também. E lembrando que tortura é crime hediondo, então tem as características específicas do crime hediondo, e como pena acessória ele também prevê a perda do cargo. Então, eu acredito que os policiais deveriam estar sempre mais preocupados em não cometer esse tipo de conduta, justamente para resguardar a própria segurança. Mas o que chama muita atenção nessa ocorrência, chama muita atenção mesmo, são as falas do policial, que procurar, vocês conseguem encontrar esse vídeo com som. E aí, nesse momento que o policial aponta a arma para a vítima, para o suspeito, ele fala que você é moleque e eu vou atirar na cara para estragar o velório. Numa clara referência ao filme Tropa de Elite, lá de 2007. Então, o que eu queria trazer como debate hoje é justamente essa visão que a polícia teve de si própria, essa mudança do paradigma que a polícia teve a partir do lançamento do filme. O filme saiu como uma crítica, na verdade, à polícia. A ideia do diretor, do produtor, inclusive do autor do livro, Elite da Tropa, era justamente fazer uma crítica a essa visão policial, que a polícia tinha de que esse combate violento ao crime resolveria a situação de alguma forma. A gente tem falas icônicas do Capitão Nascimento, que é o personagem principal, onde ele fala, bota a culpa da morte de alguém dentro de uma abordagem que eles fizeram no cidadão que entrou na favela, no morro lá, para fazer aquisição de entorpecentes. Então, é uma visão muito minimalista e ela enxerga só uma parte do problema, uma parte do processo. Então, querer dizer que a culpa da existência de traficantes é das pessoas que consomem esses produtos é simplificar muito o processo, simplificar muito a questão. Tem várias camadas e várias questões que tem que ser resolvidas antes, e mais urgentes, mais simples e mais funcionais, que não envolvem brutalizar e eventualmente chacinar pessoas. E aí, a partir do lançamento do filme, as polícias todas incorporaram o personagem Capitão Nascimento, ao invés de ter surtido efeito de fazer com que a polícia se questionasse seus métodos, questionasse seus resultados, fez com que isso fosse mais
isso se tornasse mais internalizado dentro do processo policial e processo social também. A sociedade também começou a ver a polícia dessa forma. Então, algumas questões. Né? Hoje a gente vê os jovens que falam de entrar na polícia, eles não falam de entrar na polícia porque eu quero trabalhar numa outra função, policiamento de trânsito, que tem o seu valor, programa de educação à redução do uso de entorpecente e violência, o PROERD, que também tem um valor extremo, né, na parte preventiva. Eles não falam sobre isso, eles falam que eles vão entrar na polícia para trabalhar no BOP. Então, essa ideia de que todo policial é um policial do BOP, ou que só o policial do BOP é o policial de valor que executa o seu trabalho e que faz, que produz segurança pública, e todas as outras funções, todas as outras facetas de policiamento são menos nobres, vamos dizer assim. Então, se eleva o status de divindade, quase, o pessoal que trabalha nesses batalhões por essa questão. E sempre que a gente entra nessa seara, principalmente dentro do meio policial, dizendo que, olha, nem sempre precisa ser violento, nem sempre precisa apresentar essa faceta agressiva para tratar no contato, no trato com o cidadão, porque, na verdade, a gente, em situação extrema, faz todo sentido. A pessoa recebeu o policial com tiros, ou armada, ou uma situação que coloca o policial em risco, faz todo sentido que ele haja de forma enérgica. Mas quando é uma situação corriqueira, inclusive a maior parte das situações são corriqueiras, não tem por que ele agir dessa forma. Mas se a gente apresenta essa tese, a primeira resposta que tem, vamos dar rosas para os traficantes, porque o grande inimigo da polícia hoje é o traficante. Né? E, assim, entre ser cordial com o cidadão que ele está fazendo abordagem e chegar chutando e agredindo, tem um intervalo muito grande, tem um espaço enorme entre essas duas posições. Então eu não preciso agir nem no lado extremo de chegar das flores para as pessoas, nem do outro extremo, que é o de apresentar esse comportamento truculento de forma constante. Inclusive, um dos nomes que eu tinha cogitado para essa coluna era Armas e Rosas, né, justamente para trabalhar essa dicotomia entre os extremos que são apresentados o tempo todo, obviamente numa alusão à banda de rock Guns N' Roses, mas acabei decidindo que segurança pública para quem ficar mais adequado, porque é um pouco mais amplo. Isso até lembra um sketch da Porta dos Fundos, né, onde eles estão tentando apresentar uma visão mais humana de polícia para um grupo de policiais, e um dos policiais completamente surtado fica gritando o tempo inteiro bala de borracha. Né? É bem essa lógica que é aplicada hoje dentro da função do policiamento. Né? Então, qualquer coisa que está acontecendo resolve com violência, não existe outra opção, a única opção é violência. E aí vou trazer algumas reflexões. Né? Na Inglaterra, nós temos o policiamento que é desarmado. Então, os BOBs e outros grupos de policiais que trabalham lá, eles trabalham desarmados. Desarmados de arma de fogo, né? Eles têm spray de pimenta e cacetete, caso precisem intervir de uma forma que exija a gradação da violência, da força necessária. E aí, caso tenha uma ocorrência que precisa de atuação de grupo armado, eles acionam esse grupo que é específico, tem um grupo que fica apartelado, que não faz policiamento, aguardando um chamado para resolver as questões que precise do uso de arma de fogo. Mas, pessoal, esses policiais devem ter uma qualidade de vida horrível, deve morrer gente o tempo todo, e não, na verdade, o índice de morte de policiais em ocorrência é muito baixo na Grã-Bretanha toda. E na última pesquisa, que é de 2013, 82% dos policiais preferiam trabalhar desarmados. Por exemplo, em 2013, especificamente, na época da pesquisa, não teve nenhum homicídio justificável causado pela polícia na Grã-Bretanha inteira. Imagina aquele país todo,
em que a polícia não matou ninguém. Nem justificável, nem numa excludente de licitude, nem em legítima defesa. Não houve essa situação. Então, como é que os policiais da Inglaterra percebem essa situação? O fato deles não andarem armados, né, e isso ser de conhecimento público, as pessoas já sabem que eles não estão armados, inibe o comportamento agressivo contra eles de pessoas com arma de fogo, porque não há o risco letal em qualquer ocorrência, em qualquer envolvimento. Então, e isso também faz com que eles desenvolvam habilidades de tratar as ocorrências de forma mais mediatória. Então, eles tentam resolver a ocorrência ao invés de partir para a solução de imposição, de coerção. Então, é uma estrutura muito mais humanizada e que tenta resolver o conflito e não terminá-lo de forma forçada. Mas, então, uma compensação que houve, né, desse 2013 ninguém ter sido morto em confronto com a polícia, nós tivemos o caso do brasileiro Jean Charles em 2005, então 8 anos antes. Né, não sei se todo mundo lembra, Jean Charles, um brasileiro que estava morando na Inglaterra, foi confundido com um terrorista, aí foi perseguido pela polícia e morto a tiro. Então, um caso bem emblemático. E para mostrar como isso é emblemático, gerou uma comoção enorme internacionalmente e fez com que a polícia da Inglaterra gerasse novos protocolos para evitar que isso acontecesse. Aí vocês conseguem imaginar isso no Brasil? Cada vez que a polícia mata alguém, a gente gera uma comoção enorme, e aí se verifica os protocolos e tenta evitar que isso aconteça. A gente está muito longe dessa realidade. Inclusive, hoje a gente tem gente defendendo que a polícia deve matar mais gente, né? E não tem pena de morte no Brasil, então a polícia não deve ser letal. 2013 também foi um ano marcante, além dessa pesquisa grande feita na Inglaterra. Nós tivemos a primeira morte de um suspeito pela polícia na Islândia. Então, na era moderna da Islândia toda, só em 2013 que em confronto a polícia matou uma pessoa. Conseguem imaginar um país inteiro onde só uma pessoa foi morta em 100 anos, talvez? E o caso é bem marcante também. Era um homem de 50 anos, armado, atirando com um rifle da janela do apartamento dele. E a polícia não tentou entrar e agir diretamente contra ele. Eles jogaram bombas de gás lacrimogêneo dentro do apartamento para tentar fazer ele sair do apartamento para que fosse capturado, preso, com vida, e causando o mínimo de dano possível nele. Infelizmente, ele continuou atirando mesmo com as bombas de gás. E aí a polícia teve que chamar o grupo tático, que entrou dentro do apartamento, e ele recebeu o grupo tático com tiros, e a polícia revidou, né, na tentativa de se proteger, e acabou atingindo ele. E existem vídeos sobre isso. É perceptível o desespero dos policiais para conduzi-lo ao hospital o mais rápido possível para que ele conseguisse sobreviver. Eles não estavam com raiva dele, eles entenderam que tinha acontecido alguma coisa, e até hoje a gente não sabe exatamente o que houve. Mas eles não tinham essa gana homicida. Eles queriam resolver a situação, eles queriam que os policiais queriam que o suspeito sobrevivesse. Infelizmente não sobreviveu. E aí a parte mais marcante de tudo isso é o diretor de polícia de Reykjavik. Ele faz uma manifestação na imprensa, manifestando, né, declarando o profundo pesar dele e dos policiais envolvidos em todo o processo pelo falecimento do suspeito, e ele pede desculpas para a família. Então, de novo, você consegue imaginar aqui no Brasil, né, quando a polícia mata alguém em uma situação claramente de erro da polícia, o governador ou o secretário de segurança vir pedir desculpa, comandante geral, de repente. Então, de novo, essa visão humanizada de policiamento, ela é muito, muito diferente do processo, né? E assim, eu não estou falando de nada inaplicável, de nada muito distante, de uma criação de uma polícia nova, né? A gente fala hoje em policiamento conciliatório, né? Uma base doutrinária.
em que a polícia não fica trabalhando esse processo de coação e repressão de forma contínua. Ela se integra à comunidade e busca sempre resolver os conflitos de forma a partir da mediação. Senta com as duas pessoas e tenta resolver. Quantas histórias a gente já viu de que a ocorrência era uma coisa simples, né, vizinhos discutindo, e aí quando a polícia chega, um acaba levando um tiro. Quer dizer, a polícia não está fazendo o seu trabalho de segurança pública, ela está piorando a situação que já está estabelecida. Então hoje nós temos a doutrina de policiamento comunitário no Brasil, que caminha assim, muito devagar, mas está chegando, né, ela está aí. Nós temos os conselhos de segurança, os conselhos municipais, nós temos os conselhos nos bairros também. Então a gente tem visto, de forma sutil ainda, mas um crescimento dessa visão. Por que o policiamento comunitário, que faz parte do policiamento conciliatório, faz bem para a sociedade em geral? Primeiro que ele estabelece essa relação de confiança entre a polícia e a comunidade. Porque hoje, né, boa parte da comunidade não confia na polícia, não acredita na polícia, e tem gente que tem medo da polícia. Então, ela não está fazendo o seu trabalho de forma alguma. Depois, existe a possibilidade de mediação do conflito antes que ele escale para a violência. Porque é difícil, boa parte, na verdade, dos conflitos de violência, eles foram iniciados de uma outra forma, né, alguma situação prévia que já tinha conflito, e aí é que ele escala para a violência. Então, se conseguir mediar ele antes de chegar na violência, parabéns, o trabalho foi cumprido. Usar os próprios cidadãos locais, né, que é a pessoa que conhece a comunidade, conhece as pessoas que moram naquela comunidade, para resolver o problema local. Então, eu sou defensora da ideia do policiamento municipalizado, justamente porque a solução local é sempre mais eficiente, mais adequada do que uma solução abrangente. E aí, como um policial já inserido na comunidade, reconhecido como orientador, vamos dizer assim, a ideia é priorizar o diálogo e a negociação sempre que possível. Então, de novo, evitar ao máximo o processo de correção e repressão. Então, isso tem que ser finalístico e não preventivo. Porque a função, né, das polícias, e principalmente da polícia militar, é a questão da prevenção. E a gente não está trabalhando na prevenção. Se a polícia está indo lá atender uma ocorrência que já está acontecendo, é porque ela já falhou antes, ela não conseguiu prevenir aquilo. Ela está agindo no restabelecimento da ordem. Então a gente tem que focar mais nesse processo preventivo. E esse processo preventivo, ele passa justamente por esses passos de policiamento comunitário, e negociação, e mediação, e conciliação. Então é importante que a gente consiga desenvolver ou ampliar, né, hoje a atuação da polícia comunitária para evitar, inclusive, que situações como essa que foram mostradas hoje aconteçam. Muito obrigada. Tenha um ótimo final de semana.